Olá, sejam bem-vindos a mais um Aeropod. Desta vez vamos conhecer a Beatriz Alves, que para além de ter participado em vários projetos no técnico e ter feito mobilidade em Itália e no Canadá, tem como primeiro emprego um trabalho na Agência Espacial Francesa. Venham daí conhecê-la. Olá, Beatriz, bem-vinda ao Olá. Aeropod. Antes de mais, gostaria de agradecer por ter aceitado este convite e gostava de começar por perguntar um bocadinho acerca do teu percurso em geral, desde que entraste no técnico até agora, onde estás neste momento, para percebermos assim por onde é que tu passaste, algumas das experiências que já tiveste e podemos então depois ir explorar um bocadinho mais os detalhes. Obrigada eu por me terem aqui. Eu entrei no técnico em 2016. Foi aquele ano em que a Aeroespacial passou a ser o curso com a média mais alta do país, então foi a altura em que havia todo o alvoroço sobre o curso. Na altura ainda era mestrado integrado. Eu fiz os 3 primeiros anos gerais como toda a gente e depois, na altura do mestrado, optei por fazer mestrado em espaço com um minor em veículos e missões. É uma escolha que é pouco comum no técnico, mas eu não me arrependo. Terminei o mestrado em novembro, quando defendi a minha tese, e entretanto, em janeiro, comecei a trabalhar no CNES, que é a Agência Espacial Francesa. Acho que é um bom resumo. Ok, obrigado. Acho que há aqui muitas coisas por onde podemos pegar. Aqui no técnico, para além do técnico em si, participaste em algum projeto, e se sim, em qual projeto e o que é que tu fizeste ao certo, para percebermos também se achas importante fazer parte destas iniciativas que o técnico também tem associado. Ok. Eu mal entrei no primeiro semestre, juntei mais na ITEC, na altura no departamento de marketing, e no final do primeiro ano fui convidada a juntar-me à direção, no cargo de secretária-geral da direção. Estive um ano nessa posição da Genitec e no fim, no terceiro ano, decidi que queria experimentar alguma coisa mais técnica. Na altura já estava a pensar em ir para a área de espaço, mas nunca tinha feito nada muito na área e a licenciatura não tinha assim tantas cadeiras relacionadas com o espaço, era mais aviões. Portanto, juntei-me ao ISTSAT. Por acaso agora não sei se chama ISTSAT ou IST Nanosat, porque o nome mudou algumas vezes já, mas é um CubeSat que está a ser desenvolvido no técnico. E depois, no mestrado, acabei com Erasmus e Covid e mobilidade, acabei por não me juntar a mais nenhum projeto, mas acho que foram importantes, tanto para aprender no processo de candidatura a um novo emprego, como para ganhar experiência que é necessária. Sim, e antes de ir falar um bocadinho do Erasmus, como estavas a dizer, se nos pudesses dizer um bocadinho o que é que desenvolveste nesses projetos e as ferramentas, se calhar, para além da que já estavas a dizer, que ganhaste mesmo mais técnicas, o que é que estavas a fazer no ISTSAT, e para percebermos um bocadinho melhor. Ok. Na Unitec, como já disse, estive no departamento de marketing, portanto era toda a parte de newsletters, redes sociais, e depois na parte da direção estive na parte da tesouraria, ajudar a gerir o departamento de marketing. Acho que ensina sobretudo muito como te comportares numa entrevista, como te preparar para uma entrevista e soft skills como comunicar quando tens um problema, que tem sido bastante útil no mundo do trabalho, e como gerir e lidar com uma equipa, mesmo em alturas complicadas. De facto foi bastante importante. No ISCSAT eu estive a trabalhar na parte do subsistema de controle e determinação de atitude, que depois acabou por ser a área em que eu fiz a minha tese também. Na altura, o sistema de controle e determinação de atitude era algo que já tinha sido desenvolvido. Eu estive na parte de testes e basicamente a pensar
diferentes formas de testar o subsistema que já foi criado para poder validar e criar basicamente bases de dados de testes que já tinham sido feitos. Okay. Foi também importante, sobretudo, ajudar para a tese, acho eu. Certo. Pronto, é de facto, percebe-se que os projetos são bastante interessantes mesmo para o futuro e por vezes não sabemos o quão interessantes e importantes vão ser, e eles são. E há bocado estavas a falar no Erasmus, tiveste uma experiência de mobilidade, se nos pudesses contar então um bocadinho como é que foi essa experiência, a experiência, pronto, foi antes do Covid, foi uma delas, como é que foi um bocadinho o panorama de ir de Erasmus e também a importância de estar fora? Eu na altura fiz Erasmus em Nápoles, voltei mesmo antes de Covid começar a ser uma coisa aqui na Europa, por sorte. Eu acho que Erasmus é interessante para completar o plano de estudos, às vezes com cadeiras que achas interessantes e que o técnico não oferece, e também para ganhar um bocadinho mais à vontade. Por exemplo, eu quando fui para a Itália, eu não sabia italiano, eu inscrevi-me em cadeiras que eram italiano e fiz exames em italiano, e isso deu um bocadinho mais à vontade. Por exemplo, eu agora estou no meu trabalho a trabalhar em francês. O francês que tinha era aqueles 3 anos do 7º ou 9º ano, mas estava com aquela vontade, ok, se eu em Itália aprendi o italiano que precisava a tempo dos exames, eu hei de aprender o francês que preciso a tempo de poder trabalhar, e acho que se não tivesse essa vontade, essa experiência, se calhar não tinha tido a vontade de me candidatar a esta posição. Mais tarde fiz também a minha tese na Universidade de Vitória, já não foi Erasmus, foi como tínhamos falado, uma oportunidade que surgiu com o professor Sulman. Então, pronto, passaste para Vitória, então isso já foi na altura também do Covid, não é? Isso, pronto, como é que foi fazer já a tese fora? A experiência também é diferente, acredito. Como é que foi lidar com isso tudo de, por um lado, ter Covid, por outro, ter Covid, isto é, haver Covid. Esperemos que isso não se repita muito mais para a frente, mas também é importante saber com estas adversidades, teres de fazer uma tese e estás num projeto também para conseguires a tua tese, de que forma é que lidaste com isso? Sim. Acho que a maior dificuldade em termos de Covid com a experiência do Canadá foi realmente para arranjar o visa, porque na altura o Canadá tinha as fronteiras fechadas para turismo, portanto era preciso fazer o visa antes de ir, mas para fazer o visa era preciso ir à Espanha. Portugal estava com as fronteiras fechadas com a Espanha, então foi um pesadelo para conseguir tratar de toda essa papelada. Penso que quem esteja a fazer Erasmus para o Canadá não tenha o mesmo problema, porque as faculdades conseguem, têm gente a tratar disso, mas quem faça assim individualmente pode vir a ter essas dificuldades. Na altura, fazer a tese no Canadá foi bastante interessante. O professor Sulman tem alguns projetos bastante engraçados. O projeto em que eu estive a trabalhar foi o OrcaSat, também foi um CubeSat. Lá está a razão pela qual eu me candidatei, porque era para trabalhar na área da ADCS, de um CubeSat, que era aquilo que eu também tinha trabalhado no ISTSat. Neste caso, a minha tese foi fazer um simulador de ADCS, e foi bastante interessante estar a trabalhar com a equipa de lá e perceber um bocado das diferenças culturais na área de emprego no Canadá versus Portugal. O Canadá é muito trabalhar as 40 horas semanais, pessoas almoçam à secretária a comida que aqueceram no micro-ondas, e Portugal é muito fazer a nossa pausinha de almoço, fazer a nossa pausa do café, e também dar um bocadinho a entender, ok, onde é que gostava de trabalhar, onde é que não gostava de trabalhar, terem atenção à cultura. Certo, pois acredito que poderá também ter sido, digamos, um choque também cultural, o que não deixa de ser bom, para ter mais perspectivas. Isto depois, tu fizeste a tua tese, depois foste defender a tese, pronto, e como é que foi o passo a seguir? Isto é, tu acabas, despachas, digamos, o técnico, já
ficas com os anos feitos. Agora, o que é que fizeste a seguir? Como é que foi? O que é que tu pensaste? Vou já partir para empregos, espero um pouco. Como é que foi esse processo de agora não tenho mais aulas, não tenho mais faculdade? Ok, no meu caso foi um bocadinho por sorte. O que eu tinha planeado era, ok, vou-me focar na tese, quando entregar eu começo a pensar em procurar emprego, mas eu costumava seguir o website de várias agências espaciais, entre elas o CNES, e por acaso durante a minha tese reparei que eles publicaram uma vaga em que a descrição e todos os skills necessários eram muito parecidos com a minha tese, mas em vez de ser para trabalhar com CubeSats, era para trabalhar com lançadores reutilizáveis. Então decidi candidatar-me. Tive todo o processo de entrevistas e dinâmicas durante a elaboração da minha tese. E antes de entregar a tese, fui contratada para trabalhar no CNES e comecei já em janeiro. Portanto, não tive grande pausa entre a defesa da tese no fim de novembro e começar a trabalhar. Ok, então de facto não tiveste descanso. Recomendo muito. Pronto, fica a nota para o futuro, tirar ali umas semaninhas ou um mês de Para pausa. dormir. Pois. E então, pronto, entras na Agência Espacial Francesa e de facto acredito é um salto bastante grande entre a parte mais académica e agora vamos entrar em projetos mesmo reais e não é que os outros não sejam reais, mas estes são coisas que estão muito mais do mundo empresarial e tudo mais. Como é que foi? Tu, certo, tinhas algumas expectativas antes de entrar, vinhas com o teu conhecimento do técnico e dos vários projetos. Como é que foi agora encarar, mesmo que não estejas no trabalho há muito tempo, como é que foi essa passagem do mundo académico agora para o mundo do trabalho, digamos, e como é que essas expectativas foram, de facto, tornaram-se realidade ou houve alguns momentos que não foram bem como estavas à espera? Eu acho, por acaso, o técnico, pelo menos no meu caso, preparou bastante bem para aquilo que eu estou a fazer. Eu sinto que quando me passaram para as mãos os projetos em que eu estou a trabalhar agora, a forma como eu encarei foi um bocadinho, ok, se isto fosse um trabalho do técnico, como é que eu resolvia? Começar a trabalhar por aí. Acho que a maior dificuldade que temos quando entramos para o mundo do trabalho é, no técnico, quando nos dão projetos e quando nos dão exercícios, em princípio o professor já olhou para aquilo e já resolveu e sabe mais ou menos se a solução que te está a mandar fazer é fazível ou se não. Quando estás no mundo do trabalho, sobretudo a trabalhar mais no conceptual design, preliminary design, aquelas fases iniciais, tu começas a trabalhar um bocadinho sem saber se o método que estás a usar vai resultar neste caso específico ou se vais ter de usar um método diferente. Essa parte é um bocadinho mais complicada do que um projeto técnico. E também acho que não estava tão preparada para, no técnico é um bocadinho aquela do estamos todos a trabalhar nisto durante esta semana e então vais falar com o teu colega e ele sabe do que é que tu estás a falar, e que é um bocadinho, vais trabalhando, depois precisas de um input de um colega, mas o colega está a ter reuniões o dia todo, portanto tens às vezes uma tarde em que não tens muito o que fazer e depois tens um dia em que tens imenso que fazer, não tens aquele ritmo tão pautado como no técnico, em que é semana deste exame, semana deste projeto, semana deste exame, semana deste projeto. Pois. Acho que são as principais dificuldades que não temos na faculdade. Sim, acredito que é bastante diferente, mas ainda assim, acredito que estás também a trabalhar em projetos bastante interessantes. Não sei se nos podes dizer um bocadinho ao certo, mais especificamente, como é que é o projeto em que estás a trabalhar mais especificamente e como é que é também, de uma forma geral, o ambiente lá e também agora estás a viver em França, em Paris. Como é que foi também essa passagem? Já tinhas vivido de fora, mas agora estás a viver, digamos, mais. Não são só alguns meses, como seria em Erasmus,
ou como seria no Canadá, na tua tese? Agora é mais estabelecido, como é que está a ser todo esse processo? Ok. Desculpa, esqueci-me qual foi a tua primeira pergunta. Desculpa. Foram muitas perguntas, desculpa. Sim, desculpa eu. A primeira era também um bocadinho o projeto, o que estás a desenvolver em si. Ok. Nos podias contar um bocadinho, não sei se há alguma confidencialidade, acredito que haja, mas sim, de um modo Pois, geral. eu em muitos pormenores não posso entrar, Sim. mas posso descrever de forma geral como é que estava definida a descrição do meu posto de trabalho. Eu fui contratada para trabalhar em controle de voo GNC de lançadores reutilizáveis em 2 projetos, o projeto Temis e o projeto Calisto, que são lançadores à semelhança do que acontece com os da SpaceX. A ideia é aterrar um dos stages, não sei muito bem a palavra em português, do lançador para poder vir a ser reutilizável mais à frente. E neste caso ainda não tive muito tempo para trabalhar com o Calisto, estou a debruçar-me mais sobre o Temis, que é bastante interessante, é completamente europeu e os motores que usa são os motores Prometheus, portanto quem está de espaço a ficar entusiasmado. Pronto, sim, acho que foi uma ótima explicação. E depois a outra pergunta que tinha feito era também um bocadinho, pronto, esta passagem de agora estás a viver em França, como é que é, apesar de pronto, já teres tido a experiência, como estava a dizer, de viver fora de Portugal, como é que está a ser tudo? Porque agora é mesmo estabelecido, pelo menos não há, suponho, um prazo já de vinda, e pronto, perceber um bocadinho como é que estás também a lidar com isso. No início, muitas burocracias, muita dificuldade em arranjar uma casa em Paris, mas agora estou um bocadinho mais estabelecida. O que tem ajudado imenso é a ver várias pessoas da Aero do ano acima do meu que estavam aqui em Paris, portanto tem sido um bocadinho mais fácil conhecer pessoas, tendo já esse conhecimento prévio, tem ajudado a sentir-me um bocadinho mais em casa. Mas tenho gostado bastante da cidade, tenho gostado bastante do emprego, da equipa, portanto não tenho nada contra, estou a adorar. Ok, ótimo. Pronto, eu acho que já tivemos aqui umas luzes. Gostaria de perguntar também, um bocadinho já para, em tom de conclusão, só então algumas dicas genéricas que podes dar, por exemplo, tu já falaste em algumas, mas esta passagem do mundo para o mundo empresarial, talvez tu não passaste tanto na questão da busca de emprego, porque surgiu um pouco ao acaso, como estavas a dizer, mas algumas dicas que pudesses dar, tendo em conta já este percurso que tens. A primeira é para terem atenção os projetos todos em que se podem envolver enquanto estão no técnico. E estágios, eu por acaso nunca fiz nenhum estágio, é uma coisa que em retrospectiva até teria sido interessante, mas nunca calhou. Eu era demasiado preguiçosa para fazer alguma coisa no verão, para ser sincera. Mas muitas vezes, quando vocês estão à procura de entry-level jobs, muitos pedem já experiência. No meu caso, o em que eu me estou a candidatar pedia experiência de 18 meses. E se o projeto em que vocês estão a trabalhar for já na área em que gostavam de trabalhar no futuro, esses projetos contam já como experiência. Por exemplo, o meu tempo em STSAT e o meu tempo a fazer a tese com o WorkASAT contam como experiência. E são coisas que muitas vezes vemos como atividades sociais ou como um extra, mas pode ser mesmo importante e fazer a diferença quando estão à procura de emprego. E o segundo é, não tenham medo de fazer mestrado em espaço no técnico. Eu fiz e correu bem, estou preparada, nenhum problema. Ótimo, obrigado pelos conselhos. E pronto, gostaria de terminar com uma pergunta, que é um bocadinho aquelas perguntas mais, digamos, se calhar filosóficas. Tendo em conta toda esta tua experiência, já passaste no técnico por vários projetos, já estiveste fora em Erasmus e a fazer a tua tese.
o que é que tu agora olhando para trás, o que é que tu dirias à Beatriz que acaba de entrar no técnico? O que é que tu aconselhavas ou se é que dirias alguma coisa? Para esperar e decidir se uma cadeira é difícil por ela mesma, que às vezes as pessoas dizem que uma cadeira, todos concordam que uma cadeira é difícil e pode não ser, ou que uma cadeira é fácil e pode ser difícil, e às vezes metade da dificuldade da cadeira é já com a mentalidade que vai ser impossível e que não dá para perceber, e se calhar até é uma coisa que íamos gostar e que não é assim tão difícil. Obrigado. Eu acho que também subscrevo, enquanto aluno de técnico e de área especial, subscrevo isso. Por vezes já vamos um bocadinho com o mindset um bocadinho já negativo para a cadeira e, portanto, concordo plenamente. Resta-me agradecer mais uma vez por teres aceitado este convite e Obrigada, eu. obrigado pelos conselhos, pelas dicas, que certamente vão ser úteis para muita gente, incluindo a mim. E portanto, obrigado e desejo, e foi um prazer ter esta conversa. Obrigada eu por pensar em mim. Nada. Beijinhos.